ideias e tal, então é um lugar muito legal de estar morando. E é isso. Boa, vou lá então. Boa noite a todo mundo. Acho que entraram mais algumas pessoas aí depois que eu já tinha dado boa noite. Então, primeiro eu queria agradecer ao Arthur e o Matheus pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito legal de falar com o pessoal da graduação. Então, me chamo Felipe, eu entrei na UERJ em 2011, me formei em 2015, se eu não me engano. Ah, Fiz parte da Iniciativa Júnior, então comecei minha carreira profissional na Iniciativa Júnior, que é a empresa Júnior da UERJ, então fiquei lá por 6 meses. Após esse período de 6 meses, eu comecei a estagiar numa indústria farmacêutica, aí no Rio de Janeiro. Então, não sei se alguém conhece, perto do Projac, lá na Estrada dos Bandeirantes, chamada GSK. Lá eu era estagiário de marketing, então fiquei 2 anos a 2 anos e meio atuando lá como estagiário de marketing, até ser efetivado como assistente de marketing. E essa data foi bem perto da minha formatura, então eu me formei junto com a minha efetivação, basicamente, um pouquinho depois, e estava naquele processo de aplicar para trainees. Então, para o pessoal que quer carreira corporativa, enfim, sabe que o processo de trainee é uma coisa bem difundida, bem alta, então eu me aplicava na época para alguns processos, e aí, assim que eu me formei, eu passei numa empresa chamada Kremer, que foi vendida depois, acho que faz parte do grupo Mafra, agora virou Vivio, mas na época eu entrei como trainee na Kremer para uma parte, era meio que uma startup dentro da Kremer, então a Kremer é uma indústria de produtos para a saúde, mas dentro da Kremer tinha uma parte de laboratórios especificamente, voltada para laboratórios, que era bem pequenininha quando eu cheguei, e aí a minha primeira função dentro da Kremer foi organizar as áreas de supply chain, então compras, planejamento, enfim, criar do zero. E, enfim, não tinha familiaridade nenhuma com o tema antes, né? Eu me formei em administração, mas não tinha trabalhado com supply chain, nem com nada envolvido com compras, nem com planejamento, mas, enfim, foi onde eu comecei a me desenvolver no trabalho mesmo, aprendendo sobre ao longo do tempo. E aí, depois de 2 anos, eu saí da Cremer e vim para a Uber. Então, isso em 2017. Então, a Uber no Brasil, naquele momento, estava no seu segundo ano, era uma empresa ainda era pequena, mas tinha muito barulho por ser disruptiva. As pessoas falavam muito sobre um aplicativo crescendo no Brasil enfim, pela primeira vez, um aplicativo de mobilidade, né? Então, entrei em 2017 na Uber como coordenador. E estou lá desde então. Então, estou na Uber quase 6 anos agora. Hoje, aliás, voltando, depois de 3 anos a 4 anos no Brasil, eu liderei um tempo o time de Strategy and Planning, de estratégia e planejamento do Uber Eats, do final do Uber Eats no Brasil, né, que acabou indo embora pouco tempo depois. Mas, enfim, nos últimos 2 anos eu me mudei para o Canadá, então hoje eu lidero as áreas de planejamento, de vendas e de compensation, que é a parte de remuneração, para a US e Canadá, que é uma mega região da Uber. Então, meu time toma conta tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá para essas áreas específicas de operações em vendas. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Estou na Uber há 6 anos, estou no Canadá há 2 anos, eu moro em Toronto. Acho que a gente vai explorar mais isso durante as perguntas, mas enfim, era um movimento que eu vinha planejando fazia um tempo de sair do Brasil, então foi uma coisa que eu tomei bastante cuidado e fiz com bastante tempo, então foi um plano por vários anos, talvez por 3 a 4 anos, desde que eu tinha entrado na Uber, esse movimento, e eu fiz quando eu me senti mais seguro e eu senti que era uma oportunidade boa, tanto para me desenvolver profissionalmente, quanto para a gente mudar numa situação mais confortável pessoalmente também. E é isso, um pouquinho da minha história até aqui. Boa. Então, cara, legal que a gente tem duas histórias bem diferentes, né? De um lado, o Felipe, que seguiu por carreira e conseguiu migrar dentro da própria empresa, né? E a Ana, que foi por uma pegada diferente, fez um mestrado fora, do acadêmico para o mercado depois, né? E aí acho que uma coisa que acho que é até legal cada um de vocês trazer aí é muito o porquê, assim. Em primeiro lugar, por que sair do Brasil para seguir esse caminho que vocês seguiram? Assim, qual foi o principal motivador? Então,
Eu sempre tive vontade de sair do Brasil, e especialmente durante a graduação, no começo eu estava numa ênfase de potência, que dentro da elétrica é uma ênfase que tem muito emprego no Brasil, só que eu descobri que eu gostava de eletrônica, e no Brasil não tem tanto emprego para eletrônica. O pessoal que fez faculdade comigo, que se formou comigo em eletrônica, ou está trabalhando, está fazendo alguma carreira acadêmica, seguindo essa área, ou acabou trabalhando com algo que não tem nada a ver. E eu queria muito trabalhar em indústria com eletrônica. Então, ali eu já determinei que eu precisava sair do Brasil para onde quer que fosse, algum lugar que pudesse trabalhar com eletrônica. E, além disso, eu também tinha motivos pessoais, que durante o Ciência Sem Fronteiras eu conheci o meu atual marido, então também o objetivo sempre foi ou ele acabar indo para o Brasil ou eu vir para os Estados Unidos, então acabou dando certo de juntar o agradável e a gente veio morar em São Francisco. Cara, no meu caso, eu tenho a história que seja um pouquinho mais, tipo, um pouco diferente da realidade do pessoal que muda para fora do país, mas eu nunca tinha saído do país até entrar na Uber, eu não tinha nem passaporte, na verdade. Eu tirei meu passaporte a primeira vez para ir para uma reunião fora, que era em São Francisco também. Mas, assim, eu tinha vontade de explorar, tipo, mercados de fora. Então, para a Uber, especificamente para minha empresa, o foco maior é nos Estados Unidos, né? Então, não é novidade para ninguém que a Uber é uma empresa americana, enfim, que o headquarters fica em São Francisco, mas eu via como um crescimento dentro da empresa, tipo, profissionalmente, mudar para os Estados Unidos, para uma mega região que era mais importante do que a América Latina para a própria empresa, né? E, pessoalmente, eu estudava bastante sobre, mas como eu falei, eu nunca tinha saído do país, então eu não conhecia muitas cidades fora, eu não sabia como era a realidade mesmo. Mas o que pesou muito para mim quando a gente tomou essa decisão foi a parte de segurança. Então, a minha filha tinha acabado de nascer, a gente sentiu um pouco desse momento assim que você tem um filho e tal, você começa a se preocupar um pouco mais com a parte de segurança, pelo menos no nosso caso isso pegou bastante assim. E aí, enfim, o Canadá aparecia pelos índices de violência, por tudo que a gente ouvia, via e estudava, parecia um bom lugar para você não se preocupar com isso. Então, foi essa meio que essa conjuntura, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Lógico, tipo, ao longo do caminho a gente aprendeu várias coisas estando aqui que também não eram positivas em relação ao Brasil, outras que eram muito positivas, mas a nossa motivação inicial era basicamente por segurança. Ô, Irado. Felipe e Ana, uma pergunta também nessa linha, né? Vocês estão um tempo já aí. O que vocês estão vendo de característica positiva em trabalhar fora do Brasil e pontos que não são tão positivos também? E também imagino que vocês estão tendo contato com gente do mundo inteiro, assim. Quais são as características que vocês enxergam que brasileiro vai muito bem, características que a gente pode melhorar, principalmente puxando sardinha, né? Os UERJianos têm muito forte também. Cara, baita pergunta. Acho que de parte positiva, o que eu enxergo muito, assim, para o meu desenvolvimento profissional, tem me colocado completamente fora da minha área de conforto. Então, sem querer ser clichê dessa parte de zona de conforto, isso ou aquilo, mas, assim, você ter que trabalhar 100% do seu tempo com nativos numa língua que não é a sua língua primária, eu acho que me desafia muito no sentido de ter que me preparar muito melhor para as coisas, de ter que estar muito mais bem preparado para não precisar improvisar, por exemplo. Então, em português eu consigo fazer isso muito melhor, por exemplo. Se eu não estiver tão preparado, eu consigo fazer uma piada, eu consigo fazer uma brincadeira, voltar para o ritmo da apresentação de uma maneira mais concisa, enfim. Ao passo que, cara, em inglês é muito difícil para mim fazer isso, tipo, eu não consigo. Então, acho que essa parte é muito importante. A parte de trabalhar com outras culturas também, para mim, é uma parte que tem me desenvolvido bastante. Então, o pessoal trabalha em outros ritmos, eles se comunicam de maneira diferente, muitas vezes eles são muito mais diretos do que o brasileiro. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade aqui em construir relacionamentos fora do trabalho, então é um negócio bem transacional, assim, tipo, é bem
dentro do escritório mesmo, é aquele ritmo ali, aquela forma de comunicação, e você, tipo, não passa disso. Então, dando um exemplo bem tosco, assim, mas, cara, no Brasil, todos os meus times, a gente tinha um grupo de WhatsApp, a gente trocava ideia, enfim, conversava sobre as coisas. E eu já estou aqui há 2 anos, e, assim, acho que a única pessoa que eu tenho WhatsApp é do meu chefe, eu falei 2 vezes com ele, assim. Então, é 99% via Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna. As pessoas respeitam muito isso, não criam esse vínculo fora. Então, isso é um desafio grande, assim, mas eu enxergo como um ponto de desenvolvimento bem importante também para a gente aprender, enfim, a lidar com outras culturas, conversar com outras pessoas, etc. Sobre o que a gente faz melhor no geral, eu acho que a minha visão é que o brasileiro ele tem um senso de dono muito mais forte do que o pessoal aqui de fora. Então, até com o meu próprio time, assim, né? Eu tenho um time de 6 pessoas hoje, e assim, se passa alguma coisa fora do que deveria ter acontecido, a gente tem um momento muito tenso, assim, de que precisa entregar alguma coisa em 24 horas, eu ainda fico mais nervoso no sentido de que, cara, eu sei que vai dar 5 horas da tarde, a galera vai parar onde tá e acabou, assim. E aí eu não tenho essa capacidade, assim, eu não me sinto nessa obrigação, não posso nem fazer isso de falar com as pessoas fora do horário, etc., coisa que no Brasil era bem comum, até por esse relacionamento mais informal. Então, acho que o brasileiro, cara, trabalha mais nesse sentido tipo, de tempo, tem mais responsabilidade sobre as coisas, mas tem também encontrar a linha tênue, tipo, encontrar a linha entre não trabalhar demais, não ter um burnout, enfim, construir uma carreira sólida, mas sem ter esse, tipo, esse exagero além da conta, né? Mas acho que é um pouco da minha visão, assim, sobre pontos positivos, negativos, e o que eu vejo, assim, de pontos positivos, principalmente para os brasileiros aqui. Deixa eu ver. Eu acho que de pontos positivos, o que pega mais forte para mim aqui é sentir valorizada. Eu acho que onde eu estou especificamente, no Vale do Silício, a mão de obra qualificada é muito valorizada. Então, assim, se acontece alguma coisa, não achei isso legal, a empresa vai fazer de tudo para fazer você se sentir bem sobre o ambiente que você está, vai te pagar muito bem, entendeu? Você tem várias coisinhas, digamos, a empresa que eu estou atualmente, eu tenho férias ilimitadas, porque é o jeito deles de atrair talento. Se eu tiver numa empresa que eu não estou feliz, beleza, um mês depois eu já estou numa outra empresa que me valorizou muito melhor. Então, eu acho que realmente se sentir valorizada, sabe? De um jeito que eu não me sentia quando eu estava no Brasil. No quesito, o Felipe Bruno puxou sobre a questão social, eu acho que talvez por eu estar trabalhando em startups até o momento, eu tenho uma visão completamente diferente. O pessoal sai depois do trabalho, vai fazer as coisas. Na empresa que eu estou atualmente, a gente toda terça-feira vai escalar junto. Então, assim, é uma coisa muito mais amigável. Eu acho que pelo porte da empresa mesmo, a empresa que eu estou trabalhando são 17 pessoas no total, então todo mundo se conhece, você sai para tomar uma cerveja com o CEO da empresa e tá tudo bem, entendeu? Agora, de pontos complicados mesmo, eu acho que tem a questão da língua, a questão cultural. Assim, mesmo que você seja 100% fluente na língua, parece que toma uma porcentagem maior do seu cérebro passar o dia inteiro falando inglês. E você chega em casa, você tá assim, você só quer deitado no sofá e dormir. Então, é um desafio a mais, mesmo que você esteja confortável na língua, principalmente falar de modo profissional, porque, sei lá, você pode fazer 10 anos de curso de inglês, eu não aprendi no cursinho de inglês a falar os componentes dos circuitos que eu estou montando, você tem que chegar e tem que aprender, então sempre tem um desafio adicional, né? Mas também, nesse ponto, eu acho que os alunos da UERJ e os brasileiros, de modo geral, se adaptam facilmente, porque a gente acostuma com muitas coisas, né? O UERJ tem greve,
Brasil, a gente sabe que tem vários problemas e a gente dá um jeito, a gente chega lá e faz. Então, eu acho que aqui eu vejo muitos brasileiros. Tem São Francisco, eu brinco com meu marido que está sendo tomado pelos brasileiros. Você vai na esquina, tem português falando, seu português. Então, eu acho que o pessoal se adapta facilmente. Eu acho que isso uma coisa boa da gente. Pô, preocupante, hein? Muito brasileirês, e daqui a pouco começa a ter muito carioca, aí ferrou de vez, assim. É. Aí é complicado. Aí, só uma pergunta aqui que eu acho que o pessoal trouxe, que é legal até para vocês dois, assim. A Ana, acho que mais a parte da engenharia, o Felipe Bruno, talvez, ou para os dois aí a parte contábeis, né? Vocês viram pessoas da engenharia civil também fazendo o mestrado, também seguindo esse caminho? E aí também tem uma pergunta aqui sobre ciências contábeis, né? Se vocês veem alguém de ciências contábeis aqui do Brasil indo para fora. Acho que, cara, a minha visão é até tentando juntar as duas perguntas sobre outras carreiras que não administração, pelo menos na minha experiência, tanto na Kremer quanto na GSK lá atrás, quanto na Uber, a carreira é cada vez menos um limitador para a sua área de atuação. Então, especificamente dentro da Uber, eu trabalho com gente que tem a mesma função que a minha, ou, enfim, faz a mesma coisa que é formada em engenharia elétrica, em engenharia química, ou, enfim, em contabilidade eu também não lembro de ninguém especificamente, mas com certeza tem gente também formada em contabilidade. Então, eu acho que é menos sobre a faculdade que você faz, tipo, qual que é o curso que você faz especificamente, e mais sobre como você posiciona a sua carreira. Para quem quer fazer uma carreira corporativa fora, que é o que eu posso falar sobre, eu não tenho experiência para falar sobre a visão da Ana sobre mestrado, etc., mas sobre carreira corporativa especificamente, independente da sua formação, você pode participar de um processo de trainee, de uma empresa, ou você pode se aplicar para uma vaga de analista, ou etc., dentro de empresas que fornecem, tipo, mecanismos para que você busque uma transferência depois de algum tempo, assim. Então, eu vim da Glaxo lá do Rio, aí do Rio, na verdade, para a maioria, e o pessoal, cara, meu ex-chefe está morando na Bélgica, por exemplo, onde é o headquarters lá da parte de vacinas da Glaxo. Eu conheço o pessoal que mudou para o Reino Unido, por exemplo. Então, o pessoal que trabalhava comigo, que queria fazer uma carreira fora, acabou migrando para a Europa, onde a Glaxo é maior e mais forte. Mas no caso da Uber, o pessoal geralmente vai para a América do Norte, né? Isso independente da carreira. Então, tanto farmacêuticos quanto o pessoal de contabilidade, ou, enfim, de engenharia elétrica, engenharia química. Acho que se a sua ideia é realmente ir para fora, e se você quer fazer isso por uma empresa, vale pesquisar quais são as empresas que têm unidades fora, quais são as empresas que você consegue ter mais informação sobre elas incentivarem esses movimentos, né? Então, Glassdoor, você consegue ver algumas coisas assim, conversando com pessoas no LinkedIn, enfim, você consegue ter uma ideia e aí se preparar para entrar nessas empresas e fazer esse movimento ao longo do tempo. Mas, como eu falei que foi para mim, eu acho que esses movimentos por dentro de uma empresa, eles levam tempo. Então, não é uma coisa tipo, eu quero mudar de país, eu vou aplicar para uma empresa no Brasil para me mudar, tipo, daqui a 6 meses. Não é assim. Então, geralmente você vai precisar se consolidar, tipo, ter uma carreira um pouco mais sólida dentro da empresa de alguns anos para você fazer esse movimento depois de uma maneira mais segura, digamos assim. Sobre engenharia civil, eu tenho uma amiga brasileira que fez o mestrado na mesma época que eu, em Stanford, e agora ela está trabalhando na Flórida. Então, conheço sim gente que veio e deu boa para ela. Agora, sobre caminhos para vir para cá, eu acho que, assim, no meu caso, eu acho que fez sentido, porque você vir para fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado, que seja uma segunda graduação, nos Estados Unidos, eles têm um programa que, quando você se forma, você basicamente ganha um visto de trabalho. De modo geral, você ganha 1 ano automaticamente. Você tem que aplicar e tal, mas não é rejeitado. Você só tem que pagar a taxa e recebe o visto de trabalho. E se você for de alguma área STEM, alguma área tecnológica, você ganha mais 2 anos de extensão. Então, são 3 anos de visto de trabalho que você basicamente ganhou automaticamente. A gente sabe que os Estados Unidos, às vezes, eles são meio chatos com essas coisas de migração. Então, essa é uma vantagem, um caminho facilitado, né? E o que mais que eu ia falar?
Eu também tenho amigos, inclusive, que vieram através da Uber para São Francisco. Então, eu acho que aparentemente a Uber é uma empresa que tem o costume de fazer isso. E eu estava conversando com eles, eu não sei se é assim no Canadá também, mas um ponto que eu, Ana, não ia curtir tanto sobre vir através de uma empresa é que o seu visto está atrelado à empresa. Então, digamos, não estou feliz com a empresa que eu vim, quero trocar de empresa, significa que o seu visto você está fora do status do visto. Então, eu não sei como é que funciona, se você teria que ir embora, ou se tem um jeito de trocar de empresa, mas te dá menos flexibilidade do que vir pelo mestrado e conseguir esse visto de trabalho automaticamente, entendeu? Um ponto sobre isso que você falou, Ana. É verdade, você tem um work permit linkado com a empresa, mas isso é temporário também. Então, geralmente as pessoas aplicam para residência permanente depois de algum tempo. Então, foi o meu caso aqui no Canadá, né? Depois de um ano. Então, assim, quando sai sua residência permanente, você fica livre novamente. Mas por esse período, que geralmente, não sei como é nos Estados Unidos, que depende muito do tempo de processamento do visto, etc., mas alguma coisa em torno de 1 ou 2 anos, você consegue tirar a sua residência permanente e aí você fica desvinculado a qualquer empresa. Mas se nesse meio tempo tiver uma demissão, alguma coisa assim, você precisa de uma outra proposta num espaço bem curto de tempo. Então, conheço pessoas que foram pela Uber para fora, a unidade fechou, enfim, teve demissões, a pessoa foi demitida e teve que voltar para o Brasil depois de 1 mês, 2 meses, enfim, num período curto de tempo. Felipe, só um negócio. Depois eu vou mandar a nota fiscal para o RH e da Uber, que a gente está fazendo praticamente aqui uma divulgação, né? Um negócio de, ó, vem para a Uber, que é que nem o Coyote, né? O negócio daquela novela, não sei se vocês lembram. Mas aí, as brincadeiras à parte, acho que eu queria fazer uma ponte, até que acho que está com a pergunta que o Daniel fez, o Marcelo também fez. Queria pedir para vocês traçarem meio que um passo a passo, assim, de como que foi a trajetória de vocês, como é que foi o plano e como é que foi essa execução para conseguir fazer essa transição, né? Quais são os pré-requisitos? Ô Arthur, se eu puder complementar, acho que na hora, né, que você for falar, vale a pena você explicar um pouco também como é que foi o processo para entrar em Stanford. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre CR, como é que é o passo a passo. Acho que é uma faculdade super importante, então a turma tem bastante curiosidade. Quem sabe dessa sala aqui a gente consegue levar mais gente para Stanford, para ser calouro da Ana lá em Stanford. Com certeza. Bom, então eu vou começar a puxar essa linha, então. Vamos lá. Eu ia me formar final de 2019. Então, eu acho que o plano começou um ano antes de tentar traçar quais universidades eu iria querer me inscrever. Não é igual, vou fazer Enem, vou entrar, aí no final vou me inscrever, vou ver minha nota e vou me inscrever para quais universidades vai rolar. Não é assim. Para cada universidade que você for se inscrever, tem uma taxa, e é uma taxa elevada, então você tem que pesar na balança. Não rola você se inscrever em 15 universidades. Eu me inscrevi em 3, no caso. É bem comum o pessoal se inscrever assim, em 5, 6, para ter certeza. Então, aí tá. Um ano antes eu decidi quais seriam as 3 que eu iria me inscrever e coloquei mais algumas se algo der errado, se eu não for bem nas provas, etc., fica de segurança, né? Aí tá. Aí, começo de 2019, eu comecei a estudar para o TOEFL, que é a prova de proficiência de inglês. O TOEFL, geralmente, as universidades pedem uma pontuação mínima, mas não é, meio que não é vantagem para você tirar mais do que o outro colega que tirou menos, desde que os dois estejam acima desse limite mínimo. Para Stanford, se eu não me engano, era 70 ou 80, uma coisa assim. A pontuação máxima é 120. Então, a partir do momento que você está acima desses 70, 80, tá tranquilo. E aí, outra coisa que eles pediam na época em Stanford, e que hoje em dia eles não pedem mais, é a prova do GRE. Outras universidades pedem, então eu vou falar sobre isso, apesar de Stanford não pedir mais. O GRE é como se fosse um Enem,
para pós-graduação, não só mestrado, mas PhD também, etc. E é realmente matéria de ensino médio, é inglês, matemática e redação. É realmente como se fosse um Enem, só que só inglês e matemática, essencialmente. Eu, na época, usei um aplicativo muito legal, chama Maguchi. Depois eu posso até jogar no nosso grupo sobre ele, que ele tinha meio que videoaulas explicando o tipo de questão, né, que vem, etc., a estratégia que você vai usar, porque são umas questões meio manjadas, sabe? Não é o tipo de questão que a gente está acostumado a ver em provas, eles têm um estilo de teste. Então, esse aplicativo ajudou muito. Inclusive, eles tinham um banco de perguntas que eu fazia todo dia. E as perguntas do Maguchi eu percebi que eram mais difíceis do que as perguntas da prova em si. Então, valeu muito a pena, porque quando eu cheguei na prova de verdade, pô, isso aqui é fácil, as perguntas do Maguchi eram muito mais difíceis. Então, de aí, eu acho que eu estudei coisa de 4 meses usando o Maguchi. Todo dia eu fiz, acho que 1 hora e meia, sentava, ficava no Maguchi 1 hora e meia e depois, dia seguinte, de novo. Todo santo dia durante uns 4 meses, mais ou menos. E aí fiz a prova. E aí, no dia da prova, aí é que cai a história das universidades de segurança. O resultado do GRE sai no mesmo dia. Você faz a prova e aí é no computador, né? Então, eles te dão um resultado assim que você sai dessa linha de prova, você já sabe quanto você tirou. E você decide para quais universidades você quer enviar essa pontuação. Então, eu levei um papelzinho com 5 universidades. Eu sabia que eu só ia mandar para 3, só que aí eu tinha 2 de segurança. E aí eu falei, bom, se eu tirar uma pontuação alta, eu mando para as minhas 3 principais. Se eu for mal, eu mando para essa outra. E aí, dei sorte, fui bem. Então, mandei para as minhas 3 universidades e tal. Aí, isso são as provas. Aí tá, já que eu já mandei as minhas pontuações, aí você vai no site das universidades que você decidiu, tem o botãozinho lá de applications. As applications são meio longas no quesito que você precisa, além de toda a documentação que você precisa mandar, histórico escolar, etc., você geralmente precisa escrever redações. Não lembro quais foram os temas, mas são coisas do tipo por que você quer vir estudar aqui? Por que você acha que você seria um bom candidato para estudar nessa universidade? Por que você quer esse curso em específico? O que você quer trabalhar? Esse tipo de coisa. Então, é um jeito de você olhar o seu futuro e é interessante você olhar, assim, o perfil da universidade e não só fazer uma redação para todas as applications que você vai fazer, mas você tentar se encaixar. Pô, Stanford, por exemplo, sei lá, queria ir para Stanford porque é uma universidade que foca muito em entrepreneurship, eu não sei nem falar, mas em começar novas empresas, tem esse incentivo, etc. Então, você coloca na sua redação meio que já se encaixando nesse lugar. E um ponto muito pesado, acho que alguém chegou a perguntar se precisa de CR, etc. Não sei falar sobre outras universidades, mas Stanford especificamente, eles têm pedido muito experiências, assim, não necessariamente, sei lá, estágios, pô, você tem algum estágio legal, mas coisas que você faça por diversão em casa, digamos, na minha área, se eu tivesse montado algum circuito legal em casa, seria legal de puxar, entendeu? Alguma coisa assim. E eles também puxam muito cartas de recomendação. Tem muito peso. Por isso que eu falei no começo, que eu citei, que eu acho que Ciências Sem Fronteiras foi o que me botou dentro de Stanford, porque eu tinha contato com os professores da universidade que eu fiz Ciências Sem Fronteiras, e o professor em específico que eu pedi era um cara renomado dentro da área de engenharia elétrica, então eu acho que foi a carta dele que me botou lá dentro. Mas, no caso, carta de recomendação, uma coisa que eu senti quando eu estava pedindo para
para as pessoas no Brasil. Eu botei essa do professor de Ciência Sem Fronteiras e o resto das cartas vieram do Brasil. E uma coisa um padrão que eu senti foi as pessoas no Brasil falando para eu escrever minha própria carta e eles assinarem. Isso não é legal, porque principalmente a gente que tem essa síndrome de impostor, né? A gente sempre vai se jogar para baixo. Então, eu acho que esse padrão não funcionou para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria insistido, não, você escreve porque eu vou me jogar para baixo. Mas são as duas coisas que eu tenho visto que eles botam mais foco, é carta de recomendação e esqueci que eu tinha falado antes. Alguém. As experiências, né? As experiências Isso, que você as tem e tal. experiências extras que você tem. E aí, dali para frente, algumas universidades oferecem bolsas para alunos internacionais. Geralmente, eles limitam para alunos americanos, né? Porque o país deles. Mas algumas têm bolsa para alunos internacionais. Então, vale a pena entrar no site. Geralmente, também é legal falar, porque eu perdi a deadline de Stanford para me inscrever na bolsa, porque a deadline era antes das applications para o curso, né? Então, vale você olhar com antecedência quanto que abre, quanto que fecha. E aí, outro ponto também nesse quesito de funding, durante o meu mestrado, eu trabalhei como se fosse, tipo, monitoria, sabe? E foi isso que pagou o mestrado inteiro. Eu não gastei um centavo de tuition, porque esse trabalho como monitoria cobria toda a mensalidade, cobria o plano de saúde e ainda me dava um salário para o custo de vida no local, né? Então, mesmo que você não consiga a bolsa, vale você pesquisar. Digamos que você entrou na faculdade, mas você não conseguiu a bolsa, vale você perguntar se tem vagas. Eles chamam de TA-ship, letra T-A-ship. Então, vale você perguntar, rola alguma coisa parecida, dar aula, etc. Eles dão um jeitinho. Então, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, pode falar comigo e eu dou mais informações, mas o passo a passo é esse. Boa. Vai lá, Felipe. Bora. Cara, no meu caso, assim, antes de qualquer coisa, meu primeiro contato com essa ideia de ir para fora foi na época da graduação. Então, eu apliquei para uma faculdade fora quando eu estava fazendo estágio ainda lá na GSK. Passei para uma faculdade fora e aí tinha até conseguido, se não me engano, 100% de bolsa, tipo, não tinha tuition, mas só o custo de vida já era mais alto do que qualquer coisa que eu poderia pagar, então, tipo, só alojamento, etc. E para graduação especificamente, não tinha nenhum programa para você poder trabalhar no local. Acho que isso é bem mais comum com mestrado. Então, e aí, cara, eu tive uma conversa com um gerente da Glaxo na época e eu lembro bastante porque eu estava bem frustrado, né? Falei, cara, eu consegui bolsa, nossa, eu ia para fora, super legal. E aí o cara meio que perguntou para mim, tipo, o que você ia aprender lá que você não vai aprender aqui? E aí isso ficou na minha cabeça, tipo, cara, qual que é a diferença, assim, tipo, é alguma coisa técnica? Se fosse técnica, teoricamente eu poderia ir atrás aqui também me desenvolver nesse assunto, né? Tem óbvio que ganha de outras coisas, mas assim, naquele momento a resposta que ele me deu foi, cara, tipo, a realidade agora é que você não consegue. E ele deu o próprio exemplo dele, ele tinha ficado um tempo morando fora pela própria empresa, né? E ele disse que a primeira vez que ele tinha viajado de primeira classe, etc., foi pela empresa, etc. E eu fiquei muito com isso na cabeça de, cara, eu não preciso pagar isso, tipo, eu não tenho dinheiro para isso, mas em algum momento pode ser que alguém, que eu consiga uma porta que banque esse movimento por ser um movimento caro, né? Para você morar fora, etc. E aí esse foi meu primeiro contato. Passaram vários anos nisso. E a minha cabeça ficou muito nesse sentido de como é que eu consigo fazer esse movimento de uma maneira que seja, tipo, uma empresa financiando isso. E aí, quando eu estava para me formar, eu comecei a entender um pouco sobre as empresas que tinham essas portas mais abertas. Então, tinha muito uma parte de consultoria estratégica, Bain, McKinsey, BCG, etc., que no seu segundo ano, terceiro ano, eles têm um programa de MBA que é pago pela empresa. Então, isso era uma das coisas que eu tinha como plano A. Trainee,
são geralmente empresas grandes, são empresas que têm unidades em outros lugares, em outros países, na sua grande maioria. E é um programa de rodagem, de formação de liderança que te dá bastante visibilidade, então era meu plano B, e que foi o que acabou acontecendo, né? E aí, desde que eu entrei, então, desde que eu me formei, eu comecei a pensar em como possibilitar esse movimento, né? Então, eu sentia que meu inglês, por exemplo, não era bom o suficiente, então, cara, durante esses 3, 4 anos aí pós-graduação, até um pouco mais de tempo, eu foquei bastante em desenvolver meu inglês, então, tanto por maneiras, tipo, sei lá, esses cursos English Live da vida, nem sei se existe mais isso, mas assim, eu mantinha muito na minha cabeça que eu precisava pelo menos 1 hora por dia falar inglês, tipo, mesmo que não fosse com um professor, com uma estrutura paga, ou enfim, eu achava alguma forma, algum mecanismo na internet para poder praticar inglês e me desenvolver nisso, assim. Então, durante esse tempo todo, todos esses anos, assim, foi uma coisa que eu fui fazendo muito, assim, tipo, tendo essa disciplina de estudar inglês sempre, que para mim era o ponto que mais pegava e que eu mais me sentia inseguro, assim, para poder aplicar, para poder conversar com o nativo, para poder exercer minha profissão em inglês. Depois disso, eu sempre, quando eu tomei a decisão de ir para Uber, por exemplo, não era o principal motivador naquele momento, mas era sempre uma coisa que eu deixava, pesava na decisão, que era se essa empresa realmente tinha locais fora e se era um movimento que as pessoas faziam. Então, eu vi que, no caso da Uber, era um bom local para isso. Como na GSK, lá no Brasil, também era, se eu quisesse ir para a Europa, por exemplo. E aí, depois que eu entrei, então, como eu falei, levou, sei lá, 4 anos para eu realmente mudar de país, né? Desde dos meus primeiros meses, assim, me adaptando à empresa, enfim, à minha função, etc., eu pensava em como que você faz esse movimento. Então, geralmente, assim, as empresas, elas têm vagas abertas em outras unidades, então você tem um nível, tipo, sei lá, você tem um level, você é o coordenador. De acordo com a política da empresa, você consegue aplicar para uma promoção ou para o movimento lateral, como coordenador mesmo, em outras unidades a partir de um certo tempo. Então, no caso da Uber, é 1 ano, por exemplo. Você precisa estar 1 ano dentro da sua função, e aí, a partir desse 1 ano, se tiver uma vaga com o mesmo level aberta para outro lugar, você consegue aplicar para essa função. E aí você consegue participar do processo, etc., e pode ser aprovado e fazer esse movimento para fora. A maioria das empresas acho que trabalha dessa forma. Então, as vagas que são postadas para fora, que você vê no LinkedIn, tipo, sei lá, qualquer empresa contratando no Canadá, ou contratando em São Francisco, geralmente, a grande maioria das vezes, essas vagas também estão disponíveis para as pessoas que trabalham dentro da empresa em outros países. Então, você também pode aplicar para essa vaga se você for um funcionário dessa empresa no Brasil, por exemplo. E aí, cara, eu fui pensando muito em como fazer esse movimento, qual era o momento que fazia sentido, e fui treinando para me capacitar para isso. Então, quando eu vi alguma vaga em aberto, mesmo não podendo aplicar lá no começo, vários anos atrás, eu marcava uma reunião com a pessoa, porque já estava na Uber mesmo, já era uma pessoa que, querendo ou não, era da mesma empresa, conversava com a pessoa, entendia sobre a área, me apresentava, enfim, para ser lembrado lá no futuro, né, em algum momento. As minhas reuniões, a gente fala muito de one-on-one, né, que é quando você tem essa reunião, tipo, semanal com seu chefe, ou com um reporte direto, ou com um par seu. No Brasil mesmo, eu fazia mentoria com um diretor da Uber e ele falava, tipo, ele fazia mentoria comigo em inglês, justamente para me deixar desconfortável, porque era uma parte que eu queria desenvolver. E aí, uma das dicas que ele me deu foi, cara, começa a falar com o pessoal do seu time em inglês. Então, eu começava a fazer as minhas reuniões no Brasil em inglês, com o meu time, com pessoas que eu estava, tipo, mais próximo, justamente para falar mais e perder um pouco desse medo, enfim, para desenvolver essa parte. Então, assim, ao longo do tempo, eu fui vendo como era, o que eu precisava para estar nessas vagas de fora, fui conhecendo as pessoas, desenvolvendo meu inglês, me desenvolvendo dentro da empresa também, então nas áreas dentro da empresa, tipo, o que eu gostaria de fazer, como é que eu conseguia fazer melhor as coisas, etc. Até que, depois de um tempo, surgiu essa oportunidade na América do Norte, e aí, enfim, eu apliquei para essa vaga aqui em Toronto. Na verdade, eu apliquei para uma outra vaga, participei do processo, me dediquei a beça, tipo, gastei horas fazendo apresentação, dias fazendo apresentação, porque é um processo que você tem que fazer uma apresentação final para as pessoas, para as pessoas da vaga. Não passei, mas aí gostaram da apresentação, etc., e entraram em contato para uma outra vaga, que foi essa que eu vim depois. Então, assim, resumindo toda essa história longa, no final das contas, o que eu aprendi cara, trace o planejamento. Se você tem que aprender, se inglês é uma das coisas para você, vai precisar, tipo, dedicar uma grande parte do seu tempo para você aprender inglês ao longo do tempo.
Segunda coisa, nunca entrou pressa nessa equação, então levaram alguns anos para isso acontecer, e eu estava tranquilo com isso, eu estava mantendo isso como foco, mas lá para frente, se acontecesse daqui a 2, 3 anos, estava ok. Terceira coisa, eu bati com a cara na porta algumas vezes, então, tanto na época da faculdade, tipo, eu não tinha recurso, aí depois, na própria Uber, não passei na vaga, ou, enfim, em outras oportunidades ao longo do caminho também, eu tentei algumas coisas, alguns momentos que não deram certo, mas nem por isso eu achei que não fosse acontecer nunca, ou, enfim, que não fosse dar certo. E o quarto é, se você não tem recurso próprio, que era o meu caso na época de faculdade, etc., tem esse caminho por empresas mesmo. É um caminho que te salva algumas centenas de milhares de reais, sendo bem honesto, tipo, entre aplicação de visto, custo de moradia, custo de universidade, enfim, tudo que você tiver que colocar na equação vai sair um valor bem alto, principalmente com o câmbio que a gente tem do real versus o dólar. Que muitas vezes você pode financiar, pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu também não tinha muito essa... eu tinha essa preocupação de me endividar no começo da minha carreira profissional. Então, assim, eu fiz esse movimento sem gastar o meu dinheiro próprio, vindo pela empresa. Levou alguns anos, mas, assim, acho que faz parte. Sei que não é o que todo mundo quer ouvir no sentido de, puta, é um caminho imediato que daqui a 6 meses eu vou estar fora, mas, assim, é uma coisa que dá para você construir se você tiver paciência, se você tiver foco no que você precisa desenvolver e se você tomar os movimentos corretos em relação às empresas que você gostaria de estar, ou empresas que te dão essa oportunidade de fazer esses movimentos para fora. Great, Felipe. So now we're continuing here speaking in English. I'll send Oh, you I the don't speak invoice. English, sorry. Yeah. I'll send you the invoice after, because we're doing an HR event for Uber. Não, é brincadeira, galera. Assim, para finalizar essa parte de trajetória, eu queria muito ouvir de vocês se vocês viram outras pessoas que tentaram fazer o que vocês fizeram, que não conseguiram, quais foram esses erros, assim, os erros mais frequentes que vocês viram. Cara, eu acho que indo, assim, bem na linha do que eu falei antes, acho que as pessoas que não conseguiram, talvez elas não tenham conseguido ainda. Então, se você tivesse feito essa pergunta para alguém que estava comigo lá 2 anos atrás, a pessoa talvez me usasse como exemplo. Falasse, puto, o Felipe é um cara que eu conheço que tentou e não conseguiu. Mas, no final das contas, eu acho que se alguém realmente tem isso como vontade, precisa continuar tentando, assim. A sua chance só aumenta enquanto você tenta. E as pessoas que eu vi tentando e não conseguiram, eu vi por uma tentativa só. Então, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido não tentar... aliás, não tenha tido tempo, não tenho tentado outras vezes ainda, mas não, acho que talvez o maior erro para mim seja ver as pessoas desistindo se elas realmente têm isso como objetivo, achando que é muito difícil, que isso, que aquilo, ou por qualquer motivo externo. Mas, enfim, acho que talvez o maior problema seja a falta de insistência mesmo. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que... Assim, as pessoas que eu conheci que queriam seguir esse caminho, eu conheci no mestrado. Então, claramente, elas conseguiram. Não conheço ninguém do Brasil ainda que tenha tentado seguir esses passos das pessoas que eu tinha contato. Não, nos Estados Unidos especificamente, conheço pessoas que foram para França, Alemanha, mas todos eles conseguiram, então. Boa. Boa. E aí, para fazer mais uma pergunta aqui para vocês, Ana e Felipe, cara, a gente tem uma turma ainda que está na graduação, na UERJ, tem uma turma que acabou de se formar aqui na conversa, tem uma turma que se formou um pouco mais de tempo. Aí eu vou pedir a opinião de vocês e a visão de vocês de como é que vocês acham que essa galera pode usar o UERJ para alavancar a carreira deles, próximos passos, coisas que vocês fizeram. E quando eu falo UERJ, não necessariamente só a universidade, mas as pessoas também da universidade. Enfim, que dicas que vocês têm para eles usarem esse recurso que eles têm hoje? Sobre recursos da UERJ em si, eu não me lembro o nome do departamento, era uma salinha no primeiro andar,
que eles que estavam, eles que eram meio que o ponto de contato para o Ciência Sem Fronteiras, na época que existia Ciência Sem Fronteiras, mas eles ainda existem, eles ainda fazem programas de intercâmbio sanduíche, então vale ir lá perguntar para eles se tem alguma vaga acontecendo, se tem alguma possibilidade, porque eu acho que esse ir durante a graduação com tudo pago, sem estresse, é um grande passo para depois você querer voltar no futuro, porque você já tem essa experiência, entendeu? Então eu acho que vale lá perguntar. Eu não me lembro qual que era o nome do lugar, infelizmente, mas se pesquisar no site da UERJ, provavelmente vai achar. Era o ponto de contato do Ciência Sem Fronteiras. Enfim, ficava ali naquela entradinha para ir na sala do reitor, que é uma porta de vidro, eu não sei se ainda é assim, mas ficava vários seguranças, enfim. Isso no lado mais de logística, né? E na parte de conhecimento, eu vi, parece que tem algumas pessoas de elétrica aqui também, entra em contato com os professores, mesmo que você não queira fazer uma IC. IC é muito legal, fiz 3 enquanto eu estava na UERJ, dá muita experiência, mas digamos que você está estagiando, não está no momento legal para fazer IC, procura um professor, vê se rola de você usar os laboratórios deles para os seus projetos pessoais, porque às vezes não rola você fazer em casa, não tem um ferro de solda em casa, não está dando para fazer meu projeto em casa, não tenho ferramentas para projetar placas em casa, etc. Eu acho que vale você conversar com algum professor que você gosta, e às vezes ele pode até ter ideias de experiências para você fazer no seu tempo livre, então é um lugar legal para você procurar. Da minha experiência própria, então, espero que isso tenha mudado em algum nível, mas assim, para a FAF especificamente não tinha nenhum programa de intercâmbio ou nada. A gente não tinha Ciências Sem Fronteiras 10 anos atrás e imagino que não tenha nenhum programa estruturado ou nada que você possa recorrer hoje se a cidade for fazer intercâmbio. Dito isso, cara, o que eu acho que você pode usar o Edge a seu favor para o seu primeiro passo profissional, assim, se a sua ideia for realmente criar uma carreira internacional, o que eu sugeriria é entender as melhores portas de entrada para a sua carreira. Então, eu pincelei isso aqui, acho que durante a mentoria, durante os processos que a gente vai ter dessas palestras mensais, aí Arthur me corrija se eu estiver errado, mas acho que os recursos sobre, tipo, como começar uma carreira corporativa, acho que os principais vão ser sempre banco de investimento, consultoria, que foi como eu falei da BCG, da McKinsey e da Bain, e depois trainee, né? Trainee é uma outra porta bem grande. E aí, por último, você tentar um cargo de analista ou de assistente no começo da sua carreira em uma empresa internacional. Então, acho que a UERJ ela tem respeito em termos de tipo chancela de currículo, etc., para você participar desses processos. E aí, isso é, obviamente, cara, a primeira parte ali que você precisa passar, mas depois disso, realmente utilizar recursos de, tipo, tanto conversando com pessoas que estão nessas empresas, ou com ex-alunos, ou com pessoas que estão estagiando nessas empresas, para você se preparar melhor para esses processos. Então, acho que eu estou vendo o chat aqui. Pela FAF não tinha nada, só rolava pelo ERJ. Na época que estava lá, 3, 4 alunos de EDM foram para Portugal pelo ERJ. Então, talvez tenha algum recurso da UERJ fora a FAF que eu não conheça, mas, assim, acho que o mais certo, assim, o mais que depende mais do desenvolvimento profissional de cada um é realmente se preparar para o processo seletivo pós-formação e estar nesses lugares que permitem esses movimentos ao longo do tempo. Então, eu citei alguns ali de consultoria estratégica, de banco de investimento, mas tem outras portas também, e trainee também, mas tem outras portas também que você pode aprender mais sobre e se desenvolver para participar de um processo desse. Boa. Pô, só um adendo que eu acho legal de trazer é que uma coisa que eu senti quando eu estava na UERJ, na reta final, assim, é que esses processos seletivos de consultoria estratégica são bem difíceis, né? Tipo, o Felipe fez, eu fiz também, a gente não passou. O Felipe até avançou mais do que eu, assim. Mas eu acho que uma coisa legal é que dependendo das histórias, das coisas que você constrói até no seu fora do seu extra classe, né?
Na UERJ você ganha uma forcinha para conseguir pelo menos entrar para jogar, entre aspas. Então, eu lembro quando eu fiz o da McKinsey, pelas coisas que eu fiz fora da sala de aula, eu consegui uma chance de participar do processo e tentar ali fazer alguma coisa, né? Tanto na McKinsey, quanto na BEM, quanto no BCG. É, E... opa, Mas foi é mal, isso. te Não, é só cortei. isso mesmo. Não, até fazendo um gancho com isso, cara, eu acho que na nossa época o pessoal tinha pouquíssima visibilidade dessas portas de saída da universidade, né? Tipo, de onde realmente tem uma carreira mais, tanto do ponto de vista financeiro, tipo, onde paga melhor e onde tem esses processos mais estruturados. Então, é uma coisa que vale dar uma estudada para quem está aí, tipo, ainda na graduação, e vale começar a se preparar também. Eu dei exemplo das consultorias estratégicas que são mais difíceis, mas assim, tem muita coisa que dá para você aproveitar desses processos, como o Arthur falou. Então, não necessariamente você vai conseguir passar numa dessas, mas, cara, isso te prepara para um processo de trainee, isso te prepara para uma vaga de analista, enfim. Então, enfim, tem várias oportunidades tipo, de pós-formação. Tem esses programas mais estruturados, mas também, se você se preparar bem para eles e acabar não acontecendo naquele momento, isso vai te ajudar com certeza em outros processos para outras empresas também. Boa. Galera, a gente está chegando aí no final dessa parte aí das perguntas. Paulo Vieira, cara, eu só não vou fazer a tua pergunta porque ela é mais específica, eu vou te pedir para fazer para Ana depois. É porque a gente aqui tá seguindo um horário britânico, né? Seguindo essa linha aí da visão global aí, né? Seguindo o horário britânico aqui para conseguir seguir a agenda legal, assim. Mas, cara, queria agradecer demais, tanto a Ana quanto o Felipe. A gente não está encerrando agora, a gente só vai para uma próxima fase aqui. Mas quero agradecer demais. E a ideia é fazer mais eventos como esse, tendo mais perspectivas. Acho que uma coisa legal aqui que vale a pena, que eu espero que tenha sido legal para todo mundo, é que a gente tem tanto a visão do Felipe, que foi por uma questão ali de empresa, quanto da Ana, que, cara, seguiu um caminho ali dentro da engenharia, engenheira raiz ali, né, fazendo o mestrado numa área que fazia sentido para ela e trabalhando com isso até hoje. Assim. Então, cara, a gente também trouxe duas pessoas que estão em países diferentes, eu espero que isso tenha ajudado também a ter uma amplitude aí da discussão. E aí agora, o que a gente vai falar? Eu vou falar um pouquinho, assim, brevemente, sobre alguns principais números, como que a gente está enxergando o sucesso do programa de mentoria. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente está aí, o que está no fogão aí, o que está sendo preparado aí para próximos passos. E aí eu também queria muito ouvir vocês. Acho que vocês podem usar a caixa aqui de mensagens à vontade. E aí, de pouco em pouco, a gente também vai liberando aqui para todo mundo poder falar, quem quiser fazer alguma contribuição, que nem naqueles últimos papos que a gente teve. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só para vocês também verem certinho. Eu espero que eu tenha aprendido a compartilhar no Zoom. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo, né? Cuidado que tá sua tela inicial aí, não vai cair o Tá. WhatsApp. Não estão vendo o meu browser, né? Agora sim. Tá vendo, tá no intercâmbio. Intercâmbio, boa. Você está Então, usando o beleza. WhatsApp errado, cara. Muito grupo ali, viu? Só para te dar um feedback aqui Cara, em muito tempo grupo. real. Verdade. E tem muita coisa aqui zoada, né? Pior que vocês estão vendo agora exatamente todos os grupos que eu tô, né? Muito grupo. Eu entro em muito grupo e não respondo. É isso. A não ser os da mentoria, tá no topo ali. Mas vamos lá, galera. Falando aqui, em primeiro lugar, como que a gente está imaginando o sucesso O do Arthur programa? voltou pro WhatsApp. Voltou para o WhatsApp? Acho que Uhum. tem um delay. Vê Eu se tô vendo voltou. tô vendo a planilha aqui. Deve ser o delay, Tô vendo o então. WhatsApp. Boa. Deve ter um delay. Conta pra Mas gente o que tem nas conversas aí, Matheus. só besteira, só nada que vale a pena, assim. Hoje foi muito sobre dinizismo, né? Sim. Hoje o meu WhatsApp bombou com dinizismo, com certeza. Eu tô espantado e, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas, cara, eu achei hilária essa situação hoje. Mas como é que a gente imagina o sucesso para o programa? A gente quer basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, a gente quer que as pessoas que tanto foram mentoradas quanto mentores, a gente quer que esses dois grupos saiam com uma experiência positiva, saiam felizes, saiam recomendando o programa para outras pessoas. Então, eu recomendaria o programa para um outro ex-aluno mentorar, assim como uma pessoa que é aluna recomendaria para outra aluna participar do programa. E uma outra coisa que a gente vai começar a acompanhar a partir das próximas turmas é quantas pessoas que são mentoras estão voltando para continuar fazendo a mentoria. Porque isso quer dizer que o programa está sendo legal, está sendo uma experiência bacana para todas as partes envolvidas e que faz sentido para continuar fazendo isso. Então, a gente quer... e a gente sabe que a gente não está lá ainda, em termos de experiência do programa, mas a gente quer chegar lá.
E aí, qual o caminho para isso? A gente tem o pessoal que foi inscrito, e aí que a gente teve alguns números aqui de como que foi essa primeira divulgação, como que foram essas primeiras inscrições. Desse total de inscritos, a gente está contando 125 ativos, aí já pegando as desistências, pessoas que não entraram no grupo, pessoas que desistiram depois. E aí, na última mensuração que a gente fez, que foi aquele form lá que a gente mandou no grupo, deu ali, algumas pessoas responderam, acho que a gente teve, deixa eu ver aqui, a gente teve 55 respostas, e aí acho que teve mais resposta até depois da vez que eu tabulei isso aqui, e a gente estava calculando aí umas 50, 58 pessoas que devem ter que devem ter tido a primeira sessão. E aí, nos próximos dias, a gente quer rodar novos acompanhamentos para ter mais clareza de quem está já depois da barreira de 2 sessões, quem já chegou na primeira sessão e quem está no limbo. Então, nos próximos dias, a gente vai ver um jeito mais preciso, né, de ter essa informação mais rápido para poder agir em cima. E aí, depois disso, a gente vai ter um acompanhamento de quem finalizou o programa, tanto mentorados quanto mentis. E aí, finalizar o programa para a gente é ter um mínimo de 6 sessões. E vamos aplicar esse NPS por todo mundo que passou pelo programa para entender como é que está a satisfação, o que a experiência teve de relevante, boas histórias. Então, a nossa ideia está sendo mais ou menos por aí. E aí, falando do programa em si, alguns aprendizados que a gente teve, aí eu vou falar muito da minha cabeça, o Matheus pode falar aí também, quem quiser, eu vou até ver se eu volto aqui para o chat. Deixa eu ver aqui. Volto aqui para o chat para ver vocês também, o que vocês estão comentando. Mas acho que de principais pontos, para mim, foram em relação a não fazer o match logo depois da inscrição. Eu acho que esse é um negócio que a gente pode melhorar no próximo. Então, a partir do momento que a gente tem a inscrição, ter alguma etapa intermediária para qualificar melhor aquela pessoa, poder entender melhor o momento dela, ver se realmente ela está comprometida com aquilo. Porque eu acho que a gente teve algumas pessoas que se inscreveram e desistiram logo em seguida, e algumas pessoas que se inscreveram e que a gente teve dificuldade de fazer o match. Ou que a gente fez o match e depois viu que estava errado porque não tinha informação ali redonda daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente também não quer fazer um formulário gigante para inscrição. Então, acho que, fatalmente, esse é um negócio que a gente quer melhorar nas próximas edições. Assim. E, Matheus, tem alguma coisa também que você quer trazer de aprendizado? Boa, não. Acho que tem um ponto, né, Arthur, muito sobre também a captura de informação que a gente pega desde o início ali. Acho que penamos um pouco ali para fazer o match, então a gente já deu uma aprendida em como a gente faz esse match. E tem um ponto também importante, muito você já falou, mas casar cada vez mais os interesses, né? Então, os momentos de cada um, do mentorado e do mentee, é super importante a gente conseguir casar. E acho que um aprendizado que a gente está tendo também, né, Arthur, tem muito a ver que provavelmente uma dor que a gente vai querer resolver, ajudar, é um passo antes até da mentoria. Tem muitos mentees aqui que estão chegando com dúvidas mais generalizadas e que talvez com algum tipo de programa focado em carreira a gente consiga ajudar a impactar mais gente, né? Então, para o mentor ajudar em coisas mais pontuais, né? Então, ainda é um buraco negro do início da UERJ para sair da UERJ para muita gente. Então, acho que o Felipe e a Ana trouxeram exemplos de caminhos aqui que dá para seguir pós-faculdade. Foi uma coisa que eu e o Arthur a gente discutiu bastante semana passada e calhou. Essa semana a gente viu um artigo falando sobre isso também, sobre conseguir informar as pessoas sobre os caminhos, para elas estarem mais preparadas para conseguir tomar a decisão, né? Eu acho que tanto a Ana quanto o Felipe aqui são exemplos. Não é coincidência eles serem super bem-sucedidos, mas são pessoas que tiveram um processo de informação importante também, conseguiram se informar para conseguir tomar uma boa decisão. Então, acho que isso é um aprendizado, é uma dor que a gente está percebendo, que é o acesso à informação
para os alunos da UERJ também. Com certeza. Tipo, até uma coisa que eu acho que é legal que você mencionou do que vem antes até da mentoria, que é uma coisa que a gente sentiu também nos contatos com algumas duplas que tiveram dúvidas ou tiveram problemas ou ficaram ali até com questões ali de como que ia ser esse processo de mentoria, né? Então, uma coisa que está no nosso roadmap, mas que ainda vamos ver como que fica, quando que a gente vai ter, né? E se a gente consegue trazer isso para essa turma ou se realmente é para a próxima, tentar dar mais base para mentores e mentees. Então, a gente teve aquele kit do mentor, kit do mentee, mas a gente ainda entende que dá para fazer melhor. Então, cara, e aí a gente teve, nas últimas semanas, a gente teve alguns papos com ex-alunos também, alguns ex-alunos que estão ajudando o projeto mais indiretamente, assim. E tem um ex-aluno específico que é tipo um conselheiro nosso, assim. E aí, nesse papo com ele, ele levantou muito essa bola, cara, de ter, às vezes, não vou dizer um currículo básico, assim, mas ter aquele que é o, sei lá, mentoria one-on-one, sabe? Tipo, mentoria para iniciantes, para todo mundo ter uma visão de tanto de como é o processo e algumas questões relacionadas à carreira que já dá para tentar ajudar um pouco antes até mesmo das primeiras sessões. E aí a gente está pensando muito em começar a usar mais o Instagram para isso, aquele perfil que a gente criou há algumas semanas, usar mais o Instagram para isso, para botar num formato mais fácil de consumir e também ter isso como uma estratégia de crescimento, né? Porque a nossa maior dificuldade foi em trazer alunos, não tanto ex-alunos, então é uma coisa que a gente também está pensando como que a gente aborda, ter mais penetração e mais facilidade para dialogar com esse público. E acho que próximos passos aí agora falando um pouquinho mais de próximos passos, mas visão mais ambiciosa, aí vamos ser mais megalomaníaco, assim. A gente falou um pouquinho disso nas primeiras sessões, naquelas que a gente teve, acho que mais com os mentores, acho que os mentorados ainda não tinham entrado, de que esse projeto, a ideia é que ele não se limite a ser apenas o programa de mentoria. Então, o programa de mentoria é o início, é o que a gente enxerga como o primeiro produto desse projeto, dessa coisa maior, mas o nosso sonho grande é ter uma associação, um alumni, uma associação de ex-alunos, enfim, como quiser chamar, em que a gente dá um suporte de carreira tanto para ex-alunos quanto alunos, assim. E aí isso vai desde novos produtos, novos programas para ajudar nessa parte de carreira, quanto ter um fundo de endowment que possa ajudar, às vezes, mais pessoas a conseguirem fazer o intercâmbio, mais pessoas a conseguirem se manter na faculdade. Então, é um problema que várias pessoas que estão na UERJ têm, né? Tipo, cara, como eu consigo me manter na faculdade sem precisar trabalhar ou trabalhar tanto a ponto de prejudicar os estudos? Então, a gente tem esse sonho grande que está lá longe, a gente está aqui com esse programa simples que está no início, que é o de mentoria, e aí agora a gente está discutindo, em primeiro lugar, como que a gente melhora o programa de mentoria, que é o que a gente está falando aqui, e aí eu quero ouvir vocês abrir para isso. Mas a gente já está começando a pensar também quais os passos que a gente dá para conseguir ter mais gente envolvida nisso, ter novos programas e começar a pensar como que vai ser essa organização que vai, mais para frente, gerir um fundo de endowment, né? E aí, para trazer para vocês também, para todo mundo ter claro, né? Porque é um termo aleatório, né? Para uma fazer um termo aleatório. O fundo de endowment também chamado de fundo patrimonial, é um fundo de investimento. Você vai ter um principal ali, você vai ter um valor investido, e aí você usa os rendimentos desse valor que está investido para financiar a instituição, mas no nosso caso aqui, como uma coisa, é sem fins lucrativos e é focado nos alunos da UERJ, na UERJ em si, os rendimentos desse fundo seriam usados para projetos ou para ajudar alunos da faculdade. E aí tem esse fundo de endowment, ele existe em outras universidades, pelo mundo tem fundos enormes, né? O de Stanford acho que é 75 bi dólares. Então, a ideia é seguir mais ou menos nessa direção, assim. Show? Aí, Matheus, quer acrescentar alguma coisa aí também? Não, acho que você foi na música, né, Arthur? Acho que a gente está nesse momento agora de parte um pouco mais chata de ficar lendo estatuto, construindo estatuto, mas já está passando, a gente avançou bastante nessa parte e também começando a pensar em quais são os programas que faz muito sentido a gente dar sequência aqui, né? E, obviamente, conversando com muita gente para conseguir ajuda e principalmente também
angariar pessoas para ajudar futuramente aqui nas iniciativas que a gente vai ter. Sim, total. E aí, para quem aí fica mais um convite, assim, deixar aberto aí. Quem se interessar e quiser saber mais sobre o que seriam esses novos produtos, como fica essa parte de geração de conteúdo e que outras coisas a gente está querendo fazer mais no detalhe, porque a gente também ainda não sabe, a gente está discutindo como é que vai ser isso. Cara, super à vontade aí para vir, trocar uma ideia, falar com a gente e tal, entender melhor. E a gente, nas próximas semanas, também vai ver como que fica essa dinâmica aí de times e tal. Mas aí também queria abrir, cara, dúvidas, sugestões. Acho que agora é mic aberto aí para quem tiver algum ponto aí para trazer. Aí pode fazer fila, né, galera? Todo mundo de uma vez. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Eu ia fazer um... Deixa eu botar a câmera de volta aqui, peraí. Eu ia trazer uma visão do que tipo, tô fazendo com a Thaís. O que eu pensei, assim, eu peguei a referência do que vocês botaram de material lá e eu considerei, cara, eu acho que é mais interessante na minha visão do que eu já fiz de mentoria, inclusive, assim, informal e formal, dentro de trabalho. 4 vezes... toda semana fazer um encontro. Eu fiz o primeiro encontro, foi maior, porque eu contei uma história, ela contou a dela, a gente foi entendendo o que eu podia ajudar ela, né? Porque no caso dela faz engenharia civil, ela tá numa mecânica diferente, eu trabalho com tecnologia, então não tô diretamente passos à frente dela numa linha parecida, né? Tipo, é um pouco diferente. E aí a ideia foi, a primeira reunião eu fiz maior, conversando mais e se aprofundando mais e criando também algum nível de uma relação ali. Os outros encontros foram de meia horinha, 40 minutos, e a ideia foi traçar exatamente assim, tentar ajudar ela a caminhar no processo dela, que é diferente do meu, mas assim, tentando trazer artefatos, que eu peguei referência com o Arthur, conversei com ele, peguei do kit dele, e algumas outras coisas que eu já tinha já de ideia. E estamos indo para a quarta reunião essa semana, e a ideia vai ser depois, cara, a partir de agora, uma por mês, a minha expectativa é isso. Para poder tipo, fechar, sei lá, 3 meses, fazendo 6 reuniões, startando forte e depois fazendo o acompanhamento, follow-up, para tipo, ajudar pontualmente. Tá disponível no WhatsApp também, né? Mas tentar seguir alguma, assim, ver como é que está sendo a implementação dos planos de ação que foram traçados, como é que tá andando, o que tá tendo dificuldade, tipo, tentar ajudar de alguma forma. Mas foi bem nessa linha e eu acho que tá sendo bem legal. Tipo, acho que ela tá gostando, eu tô gostando também. E tá sendo proveitoso. Então, assim, eu sei que a galera, tem muita gente que tá só na primeira reunião, então acho que é um bom caminho, tipo, acelerar o processo e depois pegar suave. Cara, gostei. Até porque é uma coisa que eu tô sentindo falta, porque nas mentorias que eu dei, teve o primeiro papo, mas daqui a 2 semanas, vai ficar meio... Acho que talvez começar uma por semana fica legal. É porque você aproxima e depois você não precisa da proximidade tanto para poder manter a comunicação mínima ali. Abrir o canal tá aberto, o WhatsApp, mas vocês já se falaram 4 semanas seguidas, vocês já discutiram um monte de coisa, já tem, assim, na forma como a gente estruturou, foi tipo, tinha trabalho de casa para cada semana, então o primeiro mês foi intenso, vamos dizer assim, né? Horas em si, sei lá, foi 1 hora e pouquinho, depois meia hora, então 2h30, 3 horas total, sabe? Mais o esforço de fazer, mas que não era coisas gigantescas. E aí discutir o que foi feito e, sei lá, propor próximo passo, sabe? Para a seguinte. Agora, Fernando, essa última agora vai ser meio que fechamento da coisa toda, depois acompanhamento. Essa é o que está sendo minha visão, pelo menos dessa primeira rodada, primeira vez, né? De projeto. Cara, eu acho legal. Deu vontade de testar isso agora. Pô, e tá aí, que mais, assim, da galera que tanto tá sendo mentorado quanto mentores, assim, o que vocês estão vendo que tá funcionando, que vocês estão fazendo que tá, tipo, pô, legal, isso aqui tá funcionando bem? Arthur, tu pode falar, Evelyn. Desculpa. Não, que não tem a ver com isso, mas é que com a conversa anterior, vocês estão pretendendo fazer algum outro encontro desse, trazendo alguém de fora, ou com algum tema específico, igual foi hoje com a Ana e o Felipe? Sim. A ideia é ser, no mínimo, um por mês, nessa pegada, da gente ter esse papo, momento de carreira, momento do programa de mentoria,
existe a possibilidade de serem mais papos e aí 100% focados num tema específico, né? Tá. E aí, se Não, eu tiver queria sugestão, pô, super válido aí também. eu queria sugerir, então, que fizesse algum encontro sobre startup, né? Da criação, do início da ideia até a consolidação, né? Isso com base com que eu já conversei com a minha mentoranda Uhum. e a mentorada, né? Só que não é o caminho que ela vai seguir, mas eu senti que de repente isso pode trazer uma luz para ela também, não sei se para outros, né? Uhum. Criação de startups, novos negócios, né? Uhum. Legal. É um tema interessante. Bom, é isso, eu te cortei, você estava falando, mas era Não, só de essa boa. sugestão mesmo. Não, de boa. Acho que alguém também ia falar sobre a parte do que estava funcionando em mentoria e Era pessoal. eu, era eu, era eu. Ah, boa, fala aí. Só uma parada. Na caixa de mensagens, se quiserem trazer Tá. temas para os próximos papos, por favor, super à vontade aí. A minha percepção com a mentoria, eu estava no começo até um pouco resistente quanto à mentoria, porque as minhas outras experiências quando me ofereceram mentoria sempre foi algo muito voltado a aqueles papos de coach, assim, aqueles papos que não tem, que não, assim, não passa tanta credibilidade, assim, e a pessoa que está sendo minha mentora, que é a Tayana, ela meio que quebrou essa perspectiva que eu tinha, né? A gente teve 2 encontros até agora. Foram encontros assim no qual eu fiquei refletindo muito sobre o que eu poderia fazer, as coisas que eu estou fazendo, né? Ela me passou algumas atividades e ela falou que ela tem, se eu não me engano, 3 mentorados, né? Comigo junto. Uhum. E ela falou que os 3 estão sendo completamente diferentes um dos outros, né? Porque cada um tem um objetivo diferente. Por exemplo, eu tenho muita vontade de seguir carreira acadêmica, então essa parte do mestrado, né, que foi falado agora, me interessa bastante, né? Ainda mais fazer um mestrado fora do país, que é algo que eu também nunca tinha pensado em fazer, mas que vi que agora é possível. Então, a minha perspectiva em relação a esse programa está sendo excelente, né? Estou tendo outras visões fora as que eu já tinha planejado e acho que eu consigo tomar melhores direcionamentos agora, né? Então, é só um feedback, né? Acredito que quando for mais difundido e mais presente na UERJ, né? Acho que vai ter um impacto muito maior na comunidade, né? A gente sabe que a UERJ ela é berço de grandes talentos do mercado de trabalho, mas que as pessoas elas não conhecem muito bem os projetos fora da sala de aula, né? A gente vê que, por exemplo, empresa júnior, eu fui da empresa júnior, mas da minha sala, 90% da minha sala não conhece. Agora, o programa de mentoria também, dificilmente as pessoas comentam, falam sobre. Então, acho que com o passar do tempo, esses programas, né, que fogem um pouco da sala de aula, que despertam mais interesse nas pessoas, pode trazer um grande impacto e meio que turbinar, né, a capacidade que as pessoas têm lá dentro daquele campus lá, todo cinza, cheio de prédio. Então, é só um feedback só, né? E é para concluir, né, que eu estou muito contente. Semana que vem a gente vai fazer um outro encontro, né? Passou uma atividade bem tranquila de fazer, mas que ela me passou tem uma semana, né? E eu estou uma semana pensando nessa atividade, né? O que eu coloco nessa atividade, o que é... Ela me passou uma matriz SWOT pessoal, né, para fazer. Então, estou pensando o que é meus pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, né? Então, está sendo bastante interessante. Eu acho que não é só minha perspectiva isso, a perspectiva da maioria dos mentorados, né? Então, brigadão aí por essa oportunidade, né? Desse programa de mentoria. Boa, cara. Fico feliz aí de ouvir isso aí. Muito bom. Se quiserem elogiar mais aí, galera, tá super aberto aí também. Super aberto a elogios. É um carinho, né? Pô. Mas muito legal esse depoimento. Obrigado também. Acho O que mais? que... Ah, não, vai lá, Fernando. Não, Posso dar meu depoimento vai aqui, lá. então? Vai lá. Não, então, eu tô no 5º período da UERJ. Aí eu sou um dos mentorados da Ana e eu não sabia mais ou menos o que eu queria fazer, né, cara? Depois que tive a primeira conversa aqui da última vez, cara, agora eu já escolhi minha ênfase e pretendo mesmo que esse caminho não dê certo futuramente, mas agora eu já tô direcionado para o que eu, pelo menos, tenho
a visão de fazer. E é uma coisa que antes de ter uma mentoria aqui, eu não tinha nem, tipo, pô, faço isso aqui, faço aquilo ali, e eu estava totalmente perdido. Agora eu já sei que eu tenho já tenho um planozinho tracejado, para mesmo que ele não dê certo e no futuro eu escolha outra coisa, mas pelo menos agora eu estou direcionado para fazer algo. Então, agradecer também até a atenção que a Ana me deu aí nas últimas semanas aí. E obrigado, pessoal. Boa. Que legal, né, Arthur? Acho que são essas histórias que a gente quer que aconteça. A gente fica muito feliz em saber. Acho que você que comentou, acho que o material humano da UERJ é muito bom. E aí, quando a gente consegue quebrar um pouco a falta de informação e dar referência para as pessoas, que acho que esse é um caso, as pessoas aceleram e muito. Então, é muito o intuito dessa organização que a gente está pensando, que é a gente conseguir, de fato, dar informação para as pessoas, dar referência para as pessoas conseguirem mirar e sonhar alto, e também com esse braço para a gente conseguir alavancar projetos, laboratórios, iniciativas que as pessoas têm, iniciações científicas e pessoas também financeiramente, né? Então, uma coisa que eu e o Arthur a gente conversa muito, a UERJ tem vários problemas, mas a gente sabe da importância que a UERJ teve para a gente, e a ideia é a gente conseguir que mais pessoas consigam ter as oportunidades legais que nem esse grupo aqui teve também. Então, fico muito feliz em ouvir esses depoimentos, essas histórias. Eu vi alguém com a mão levantada aí também. Ah, Rafael, tá lá. Eu só não sei. Ah, não estamos chovendo. Pelo menos eu não tô. E você não tá no mudo, então. Valeu, Alô? Bruno. Ah, Tá me agora ouvindo? foi. Boa, agora foi. Não sei se vocês estão me vendo também, tá ligado aqui. Eu tô na UERJ, tá, galera? Ah, aí sim, cara. Pô, 9h30, pô, muito bom. Dormi aí hoje, né? Eu queria só falar primeiro, vocês dois, Arthur e Matheus, fizeram um negócio bem legal. Para me apresentar também, eu sou o Rafael, eu fui da Empresa Júnior, Iniciativa Empresa Júnior. Ano passado, esses dois aí estavam me ajudando bastante, de certa forma, me mentorando também. E eu queria só contar rapidinho uma coisa que eu mais gostei dessa mentoria, tá? Acho que é uma ideia que talvez vocês já tocaram, mas se eu puder reforçar, é melhor ainda. Eu não sei também o quanto que vocês foram precisos no match, mas no meu caso, não sei se foi sorte ou vocês foram na Milena porque vocês já viram o histórico dela e me conheciam. Ela é uma pessoa que já está no mercado financeiro, é uma área que eu queria muito saber, e eu bati muito papo com ela. A gente ia até fazer uma reunião ontem, mas a gente não conseguiu, mas vai ser amanhã. Já é o segundo encontro. O que eu mais gostei no meu caso foi que primeiro eu pensei que foi assim, a gente vai trocar uma ideia, eu vou entender a história dela, talvez eu tire uma inspiração. Mas, na verdade, dá para ir muito além disso, né? Dá para ela me passar coisas que ela já aprendeu e ela me passar testes, né?